Dupla VIP no ar. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos em mais um programa nessa segunda temporada e hoje é um programa super especial. Eu, Edmir Cleto, jornalista, com a minha querida... Com quem? Boa tarde. Com quem você está hoje? Não, porque você falou querida, eu achei que você ia Com a falar Ju. com ela. Com a Ju. Porque ele nunca me apresenta bonitinho, vocês já viram? Com a querida... Juliana Bontorin, Aê! jornalista. Jornalista, Jornalista, formadíssima. 20 é. Aliás, gente, eu vou fazer um encontro com a minha turma de jornalismo, 20 anos de formados. Nossa, Olha Ju, isso, que nem fofura. falo, minha turma. Nem 5 estão atuando A na minha área. deve estar com 26, 27. Meu Deus, esquece. Bom, o 20, cabelinho aqui 30 pediu, anos de né? formada, Edmir. Você não tem mais cabelo, É, né? Edmir. Não, acabou faz tempo, A gente- né? Você já pediu para o pessoal? Alguém Eu para tô cuidar? pedindo um transplante, gente. Quem quiser aqui, ó. Eu juro Isso que não eu tem faço a solução matéria. não, Tal. viu? Claro que tem. Não tem. Algumas pessoas falam que eu tenho outras prioridades no meu corpo pra resolver. A gente vai no cabelinho por enquanto. Se for agir por prioridade, filha, deixa quieto esse programa. Nossa, hoje, hein? É? Fala. Hoje, vou te falar. Programa hein? de peso. De peso. É, Caprichamos olha, dessa a vez, gente hein? falou o seguinte, a gente, por mais que seja brincalhão e tudo mais, a gente quer trazer pessoas de destaque da nossa região, Isso aí. de todas as cidades, mas a gente ficou muito feliz porque, assim, da primeira temporada, nós não priorizamos a parte política porque estávamos em ano... Eleitoral. Nós seguramos um pouquinho, É. porque nós falamos, vamos fazer as entrevistas jornalísticas para lá. Mas esse ano nós podemos trazer todos e queremos trazer todos, mas nós tivemos a grande honra dele aceitar o convite como prioritário aqui pra gente de... Nosso querido, pode falar o nome? Pode, já Pode libera. falar? Vai, Pode falar? Luciano. Gilvan Júnior, prefeito de Santo André com a gente. Gilvan, Obrigada pela obrigado pelo presença. carinho. A agenda tá fácil, né, hoje? A agenda tá corrida, mas a gente fez questão de estar aqui. Obrigado, Juliano. Obrigado, Edmir. Obrigado. Né, vocês que já fazem um brilhante trabalho aqui. Vim bater esse papo aqui mais descontraído. É sempre um prazer falar com vocês e falar também com a audiência aí, que eu sei que vocês têm bastante aí. Já pensamos em um clone de Gilvan? Porque a agenda tá aquela loucura, né? Hoje, por exemplo, aquela loucura, né? Tá dando pra almoçar todo dia? Como é que tá essa parte da alimentação? A gente busca, né? Não tem Virou jeito, né? nutricionista agora? Às vezes o almoço vira reunião, né? Então, Tem que ser, né? a agenda de almoço muitas vezes já é uma própria reunião, Sim, né? sim. Mas a gente busca fazer esse equilíbrio, mas mês de aniversário de Santo André, mês de abril, é muito corrido, né? Então, às vezes, a gente chega a 12, 14 agendas por dia, né? Porque às vezes o pessoal já vê Senhora. na rede social, tem gente que fala assim, nossa, Gilvan, só de ver sua rede social já cansa. Isso aí. Mas eu falei, olha que eu não posto todas Isso as aí. agendas. A parte que a gente não posta é cansativa, né, também. É, porque ainda tem a questão administrativa da prefeitura, tem reunião com secretários internas, então tudo isso ainda a gente não coloca, só a questão externa que a gente põe. Mas é um prazer, né, ser prefeito da cidade, a gente vê os avanços, quando a gente também vê na ponta o resultado, no fim do dia é gratificante. Você foi um multissecretário do Paulinho, então essa experiência de agenda louca em várias áreas você já esteve e venceu isso. Mas é claro que ser secretário é uma coisa, ser prefeito, ser o cara é outro. É. E antes agora o cara sou eu, é bem assim, É né? bem isso. Então agora todo mundo quer abraçar, todo mundo quer conversar, todo mundo quer pedir, todo mundo quer conversar para fazer negócio na cidade, evoluir a economia, né, da população e da região como um todo. Então, claro que a responsabilidade e a loucura da agenda aumenta muito mais. E assim, ter sido secretário é interessante porque eu já vivi ali na ponta, né, na secretaria. Então eu brinco com o secretário, né? Quando ele traz um assunto, eu falo, ó, não me enrola que eu conheço. Ah, É isso isso é aí. bom, né? Eu Isso já- é bom. eu já Eu conheço fui essa boa. área quando é cinegrafia, edição de vídeo. Eu sei como é que funciona, né? É isso Então aí. eu, assim, conheço o gerente da UBS pelo nome, porque eu fui Eita. secretário de saúde. Uhum. Do departamento de controle urbano, eu conheço os arquitetos e engenheiros pelo nome. Aí você vai no Semasa, os funcionários servidores de carreira, eu conheço porque eu vivencio, eu trabalhei com eles. Então também, além de, lógico, da gente medir o serviço é mais fácil, mas até para resolver, né? Gente, quando chega uma demanda no gabinete do prefeito, você sabe onde resolve, quem resolve, como funciona. Perfeito. Isso facilita todo o trabalho, talvez do que um prefeito que entrasse agora, né? Apresentasse um plano de governo e entrasse na prefeitura, ele ia demorar muito tempo para saber como funcionava Até a entender a máquina, administração, até entender, imagina. né? Já aí nos 100 dias ele não tinha entendido ainda. 100 dias ele falou, agora entendi, vou lá. A gente brinca, até ele souber onde é É todas isso as mesmo. tomadas da prefeitura, já passou mais de 100 dias. Alguma coisa já estava queimado lá, né? Já Isso se quem tiver antes não for oposição, se nem tomada, nem pia, Nossa, nem verdade. sifão tem, né? Então Eles tiram isso tudo, né? acaba facilitando muito o trabalho É. da prefeitura, né? Mas é bacana, né? A gente vê um clima bom na cidade, a gente roda bastante.
Gilvan, quantos anos de política mesmo, assim, que você Eu está na área comecei a pública? ajudar o Paulo em 2015. Tá. Né? Assim que conheci o Paulo até numa demanda do comércio. Então eu representava ali um grupo de comerciantes, ele era secretário de obras, e eu fui lá para brigar com ele. Ah, Falar, que ótimo. Aqui, Ele não era secretário da gestão do Grana? Isso, Do era Grana, né? Do secretário, Grana, aí a gente isso. tinha a demanda, foi lá fazer. Eu falei, ó, aqui não vai mudar. Que bairro que é? É na Vila Assunção. Na Vila Assunção, na E Vila aí Assunção. e aí ele atendeu super bem, entendi a demanda, vamos equalizar, vai ficar bom pra prefeitura e bom pro bairro. Deu certo, eu falei, pô, esse cara ouve. Pô. Aí, depois de um tempo, falaram, ó, o Paulo pode ser um candidato a prefeito. Eu falei, ó, se você for candidato a prefeito, eu te ajudo. Olha isso. Ah, que E legal. aí ele falou, pô, é verdade, é. Aí quando ele falou, me ligou e falou assim, olha, vou ser candidato, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Você junta aqueles comerciantes lá, faz uma reunião Muito pra me bom. explicar minhas propostas. Ah, eu Paulo faço. Serra. Aí juntamos, aí na época ele falou, sai candidato a vereador, muita gente gosta de você, você tem credibilidade aqui no bairro e tal. Aí ensaiei a candidatura a vereador, depois falei, pô, tô com filho pequeno, pra mim vai ser difícil, tem comércio, tem as coisas. Cara, tá muito corrido agora, mas eu continuo te ajudando. E aí continuei ajudando o Paulo. Aí 2016 veio a eleição, né? Tinha 2% das intenções de voto, foi crescendo, ganhei a eleição. E aí me chamou para ir para o desenvolvimento econômico. Ai, que legal. Eu era ali do núcleo de jovens empreendedores da CISA, da Associação Comercial. E aí falou, pô, vai lá ajudar os empreendedores a desburocratizar, a facilitar. E aí começou a jornada na prefeitura. Mas e aí foi indo, bacana. né? Semasa, planejamento, fui resolvendo as 10 demandas. anos do primeiro Muito encontro bacana, né, fatídico, Muito bom. que era pra... Mas olha que coisa Como legal. tem que ser, né? Não, como tinha tem que ser, né? Assim como deve Impressionante, ser, eu já dizia Star Wars. Mas deixa eu falar uma coisa muito legal. E isso é uma característica do Paulo Serra e eu posso falar aqui. Espero que ele ouça isso e a Ana Carolina Serra também. Ele falou, ele me ouviu. E eu sempre falei isso pro Paulo, porque eu fico impressionada com a mesma agenda, que eu acho que você está seguindo muito isso é muito bom, mesmo com uma agenda tumultuada, mesmo com o dia a dia, porque se a nossa vida é tumultuada, imagina uma pessoa que gere uma cidade. Eu sempre falo sobre isso para vocês. E sempre ouve. Isso é um diferencial e eu acho que o político ele precisa ter essa característica de ouvir as pessoas, porque é ouvindo que se resolve muito mais. E assim, aí foi isso, né? Então, assim, de repente, de uma demanda ali que poderia criar um conflito, né? Ele ali preocupado com os interesses da cidade, né? De resolver o problema de mobilidade. Eu também, mas preocupado também com o comércio, com a sobrevivência. Então, vamos olhar o que tem em comum aqui. Como que dá para ajudar o comércio e ajudar a cidade? E aí deu tudo certo. E aí depois ele continuou, né? Quando ele precisava de alguma coisa no bairro, agora eu preciso de uma demanda assim, você consegue falar com o pessoal? E aí criou uma relação que... E o próprio pessoal ouviu de também, né? respeito, Porque de você tem uma amizade, troca sim. mútua. Que legal. E aí seguiu aí. Em algum momento você sonhou um dia, sonhou de sonhar mesmo, sonhar dormindo ou sonhar acordando, mas de ser prefeito de Santo André? Cara, sim. Algo que estava na tua... Um dia eu queria administrar essa cidade de alguma forma. Até, né, quem tem a amizade antiga, eu sempre falava, olha, eu não sabia o tempo que ia chegar. De verdade, foi rápido, né? Poderia demorar mais, mas eu acreditava que um dia ia ser prefeito. E eu me lembro bem quando eu fui pro Semasa, quando eu virei superintendente do Semasa, né? Assim que eu entrei no Semasa, e ali já 2 anos antes já começava a ver os nomes, os quadros que poderia ser prefeito. E aí tem um amigo que trabalha com a gente na prefeitura, eu falei para ele, olha, com os quadros que tem aí, a gente está bem posicionado, agora o superintendente do Semasa entregando um serviço de qualidade, eu acho que a gente tem condições de colocar o nosso nome para ser prefeito na próxima eleição. Que legal. E às vezes as pessoas falam, poxa, mas surgiu do nada, né? Assim, trabalho, lógico, eu sempre deixei claro isso, né? É um grupo, é um time, se eu não fosse escolhido por esse time, para ser agora, eu ia continuar apoiando, ia manter o time, ia continuar trabalhando para um dia ser prefeito. Mas aconteceu de ser escolhido por esse time agora, então eu fiquei feliz. Então, realmente, se a gente for ver, foi um processo rápido, né? Mas também foram 8 anos de muita dedicação, né? Então, sempre, mesmo agora como prefeito, quando era secretário, chegava cedo, saía à tarde. Sim. Sempre tive esse Pessoal acha que não trabalha, né? esse olhar de dor. Acho que não né? trabalha, Santo André, chega o pessoal tarde, tá achando que trabalha assim, chega viu? tarde, De né? Aquela verdade. coisa toda, né? As redes sociais e a imprensa dando
fazer um papel legal, sabe? Mostrando todo esse trabalho que tem. Dá para saber quando um prefeito está trabalhando, Sim. quando essa gestão está Sim. trabalhando e quando não está. Porque você vê a modificação. Todas as cidades do ABC, assim, eu acho que só veio numa evolução. Eu falo isso assim, todas vieram numa evolução. A gente que acompanha as Sim, 7 cidades, sim, porque a sem gente dúvida. não é só de uma cidade, por mais que Santo André seja nosso berço, a gente vê uma evolução muito legal de todas De as gestão cidades. para gestão. E de vem trabalho melhorando, mesmo. sim. O que eu venho percebendo, assim, é que antes as gestões eram muito políticas, e não que isso é ruim, né? A política precisa fazer parte, mas hoje tem uma mistura. A gente tem secretários técnicos políticos. Sim. Tem muitos até que são políticos, vereadores eleitos que estão no executivo, mas eles têm a sensibilidade com Sim. aquela área, estudam aquela área. Isso muda bastante, porque a gestão pública agora começou a medir eficiência e resultado, Olha que que legal. antes a gente não via. Sim. Né? A gente tem plano de metas, plano de governo, planejamento estratégico. Antigamente ficava muito na política. São né? gestões mais joviais, né, Giovana? Ver a sua idade, ver do Marcelo, ver do Tite, ver do pessoal novo. Você não tem mais aquelas pessoas, não desmerecendo, porque isso é maturidade do pessoal mais velho. Precisa Mas vem, dessa e os junção. secretários, né? Você pega os secretários, por exemplo, de Santo André, você vê que a faixa etária ali não é de 60 anos, 50, não. Pessoal mais novo e com uma capacidade técnica, com essa visão impressionante. O que ajuda muito, né? Isso na gestão do Paulinho nos 8 anos, na sua agora. Mas a gente fala aqui em São Bernardo, fala isso nas cidades do ABC todo, né? A tradição e o novo, eu acho que trabalhando juntinho assim faz muito bem para as cidades. É isso. Acho que a gente tem sempre essa mescla, né? Do técnico político, o novo com o mais experiente ali, o mais velho. Então, né, eu quando fui diretor de controle urbano dos primeiros cargos na prefeitura, a minha assistente era a Vera, ela tem 66 anos Maravilhosa. e tinha 30 anos de prefeitura. Olha isso. Ela tinha Faz me- muita diferença. Conhece tudo. Muito bom, muito Então tem que bom. ter essa mescla. Com Quantos certeza. cargos foram na prefeitura? Quantas pastas? Desde o primeiro até quando foi lançada a sua candidatura a prefeito? 5 pastas. 5 né? A pastas. última eu fiquei um mês na transição, mas de fato ali ocupando, né? E que eu fiquei bastante tempo, foram 4. Desenvolvimento econômico, Semasa e planejamento e saúde, né? E aí eu acumulei por um período, né? Então, por exemplo, eu fui superintendente do Semasa e secretário de planejamento por 1 ano e meio. Então, eu era secretário das 2 pastas. Que loucura, hein? Então, eu acumulei por um Isso não é bom para tempo. poucos, isso é para quem quer, para quem pode. É verdade, isso não é para quem quer. quase pra o quem Július, pode. né? Porque é impressionante. Mas isso. o salário era o mesmo, né? O Mas salário- eu ia perguntar isso, mas eu falei, vou guardar pra mim, o salário é o O mesmo. salário é o Gostei, tô brincando. Gente, deixa eu falar uma coisa que é muito legal. Eu conheci sua esposa e tive uma proximidade com ela devido a um café feito na prefeitura. E eu adorei o modo dela, a simplicidade, o carinho, o jeito dela falar, o quanto ela tem se dedicado a essa área social, que é uma marca andreense. Vocês, a cada dia mais, trazendo essa parte da solidariedade como algo efetivo. Eu sou apaixonada por essa área do terceiro setor, né, Admira? A gente sempre fala disso. E eu vejo isso muito em evidência. Como tem sido isso para Jéssica? Como vocês também têm lidado enquanto casal? Que eu sei que vocês têm 2 meninos. Sim. Vocês são super ativos como pais, em cima deles, conversam. Tem a parte comercial também. Como tem sido essa atividade em conjunto com vocês, esse trabalho da Jéssica? A Jéssica tem se dedicado bastante, né? Até é uma boa surpresa, porque a Jéssica, assim, ela sempre gostou de ajudar as pessoas, né? Na ponta, sempre, mas ela nunca quis aparecer, e até hoje. Ela é sempre muito Então, low profile ela, mesmo. né, ela não é dessa questão de quero gravar vídeo, tirar foto. Ela faz porque tem que fazer. Sim. Mas assim, tá visitando todas as entidades, né? Mais de 120 entidades tem hoje cadastrada no banco de alimentos. Ela já foi em mais de 70. Caramba. E ela vai lá com esse intuito, ver de perto, conhecer o trabalho. E é legal quando vai agora nos primeiros meses de gestão, porque as pessoas falam, pô, não é ano eleitoral, não tá Sim. vindo aqui para pedir alguma coisa. Vai lá realmente para entender o serviço, como é que você trabalha, como funciona, o que eu posso te ajudar. E ela tem essa sensibilidade de ver o que as pessoas precisam. E aí, quando chega em casa, ela fala, Giovana, tem uma entidade que tá precisando disso. Todo Que dia ela legal. me traz uma demanda, viu? Ô, Jéssica, você tá fazendo o papel direitinho, Jéssica. Parabéns. Mas é isso. Então, essa sensibilidade é importante, né? E a Jéssica traz isso, né? Simplicidade, atende bem as pessoas, mas não mudou sua essência. Isso Bacana. é o mais importante. E com os filhos, né? A gente tenta, né, conciliar. Então, o domingo... Eu evito muito agendas oficiais Perfeito. ao domingo, é só Ótimo. quando precisa, né? Às vezes tem, a gente vai, então... Ou um domingo no parque, que é É. muito gostoso, e aí, às né? vezes, concilia, né? Por exemplo, teve agora Foi muito legal. um concerto gamer no Maravilhoso. Teatro Municipal.
A gente foi curtir o Sim. conceito gamer, não deixa de ser uma agenda Sim, oficial, né? Mas tá curtindo ela com a domingo no família. passo, mas aí o domingo a gente tenta reservar ali pra ficar com as crianças. É que se né? sair não tem jeito, né? As pessoas vão chegar, né? E vão querer abraçar, beijar, tirar foto, conversar. Não tem jeito, né? Mas você Mas sai isso com a é- família para um parque, mas isso é não tem comum, como um fugir, né? carinho, Natural, né? A Natural. gente também... E ainda bem que é assim, né? Claro. E de verdade, assim, é legal isso. Sim. Né? A gente que tá na vida pública, até pros filhos, né? A gente deixa um bom exemplo, né? Se as pessoas estão chegando, estão falando, Sim. pô, obrigado, estão tirando foto, é porque você está fazendo um trabalho Sem bem dúvida. feito, né? Então, até isso é um bom exemplo pro filho, né? Dizer, ó, trabalhe bem, faça as coisas direito, seja honesto, né? Trabalhe bastante que vai render os frutos. Então, isso também a gente deixa de exemplo pros filhos, mesmo quando está trabalhando. Sua gestão está começando agora, mas quando você olha daqui quase 4 anos, né? Porque, enfim, 4 anos. Como que você imagina Santo André daqui a 4 anos? Qual que é o seu grande desejo? Não, tenho o desejo, meu sonho de Santo André estar assim, população estressada. O que passa pela tua cabeça? Como ser humano, como homem, independente de ser prefeito, mas Sim. você tem hoje, né, o poder da decisão de muita coisa e trazer muitas ações importantes para a população. Mas como homem mesmo da cidade, um Eu vejo investidor, uma empresário, cidade enfim. moderna, tecnológica, com serviços 100% digitais, acessando, né, todo o serviço de segurança, muita conectividade, mais humana. Uma cidade sensível, uma cidade que olha para as pessoas, uma cidade que enxerga aquelas pessoas que ninguém está enxergando. Então, a gente, sim, fazer tecnologia, fazer inovação, mas não esquecer de melhorar o nosso Sistema Único de Saúde, né? Que é o principal. Fui secretário de saúde, então eu Você fez tenho o um olhar poupa-tempo muito da saúde, sensível né? à saúde, né? Que foi algo incrível, né, Isso. na pasta, né? A gente vai abrir no agora shopping. todos os finais de semana Eu vi isso. pra gente conseguir, né? Porque assim, às vezes o pessoal fala, pô, fila zero. A gente zerou as filas, mas a fila da saúde é uma questão que é dinâmica, né? Então, às vezes, uma especialidade começa a pedir mais, cardiologia, nefrologia, e aí você precisa estar atento, e a gente tem feito isso, as forças-tarefas, fazer os finais de semana, pra gente zerar aquelas filas que em um mês ou outro teve um pico, um aumento. Então, a gente vai abrir, vai zerar tudo, consulta, exame, entre o mês de maio e o mês de junho, e assim, é atender as pessoas, né? Então, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um convênio, tem que ser bem atendida como quem tem convênio, Sim. né? As pessoas que não têm condições de pagar uma escola particular para o filho, pô, uma escola de qualidade, uma merenda de qualidade, a gente dá uniforme, dá material escolar. Então, eu vejo isso. Uma cidade, se eu for pensar Santo André, daqui 4 anos, né? Eu espero muito com o nosso trabalho, é uma cidade moderna, eficiente, tecnológica, que tenha tudo na palma da mão para o cidadão, mas uma cidade humana e sensível, uma cidade que olhe para quem mais precisa, que melhore seus serviços de saúde, seus serviços de educação, serviço de transporte público e dê uma qualidade de vida geral para a população, né? Os nossos parques, isso que eu imagino para Santo André. Já quero filho É a dele. tal Vou da, ficar em Santo André. é Vou tal da ficar em Santo André. jovialidade, né, que a gente está falando, né? Vou continuar em Jovialidade Santo André, dos viu, nossos gente? Estava gestores, pensando né? em ir para Orlando, mas vou continuar em Santo André. Já gostei, 4 anos. Mas olha, a gente como jornalista, a gente conversa muito sobre a pauta, nós fizemos uma reunião de pauta e tudo mais. A gente realmente é apaixonado por Santo André e vê uma evolução e tudo mais. Mas tem algum calcanhar de Aquiles, assim, que a gente pode falar, Gilvan? Eu só vejo coisas boas, vejo entregas de questão de viaduto e tudo mais. Tenho visto um trânsitozinho muito aquém que tá me deixando meio maluca sem horário, assim. Eu não sei se você tem observado isso, a gente até tinha falado. Sim. É uma questão de mobilidade. Isso ainda pode melhorar? Vocês têm observado? Ou tem mais alguma situação? Ju, estou pensando a questão da questão da industrialização, Avenida dos Estados. Tem algo que seja pontual que você vai trazer para a gente? E daqui 4 anos a gente fala, Gilvan, lembra que a gente conversou? Tem. Vamos. E a questão do próprio trânsito, a mobilidade. Tá. Você tem razão. Tá acontecendo mesmo? Porque tem hora que eu falo, Jesus. E aí eu vou te explicar o que acontece. Quando a gente mexe no centro da cidade, Tá. você mexe com a cidade inteira. A última reforma de mobiliário urbano, de calçadas, de solo, de troca de solo do centro foram há 30 anos. Meu Deus. A última troca, né? Então, a última troca, não sei nem se foi o Celso ou antes do Celso que foi feito. Será que estava precisando ou não? E aí, Gente! o que a gente está fazendo? Está Maravilha. trazendo todas as calçadas, a gente está trazendo acessibilidade. Né? E o que a gente fala, uma cidade acessível, uma cidade do futuro. A gente teve uma senhora que parou a gente e falou assim, olha, eu não enxerga bem, falou, agora eu consigo andar no centro. Olha só. Nossa, que Então legal tem isso. Os faróis inteligentes, né? semáforo prefeito? Sim, inteligente, sim. e a gente está fazendo na Luiz Pinto Flacker,
né? E da estação até a perimetral, né? A famosa rua que sobe o ônibus. Sim, exato. Você pode falar isso. Eu é a rua que sobe o ônibus. isso Que aí. vai para Santo André, não é nem para o centro, vai para Santo André. E assim, quando a gente mexe e aí retira uma faixa de circulação da rua, gera muito trânsito. Mas é momentâneo, né? Até agora as férias escolares a gente termina. E o que a gente fez, como são corredores exclusivos de ônibus, em todos os pontos a gente está pondo base de concreto para durar mais 30 anos. Caramba. E durante todo o trajeto a gente fez sondagem de solo. Se a gente só trocasse o asfalto, daqui 2 anos ia ter que trocar o asfalto de novo. Então é uma coisa mais pesada. Então é ser uma feito. troca de solo. Tá. Então a gente retira o asfalto, troca a base, Tá. retira a terra, troca a base, faz a concretagem para vir com o asfalto. Então realmente é uma obra mais demorada, mas que vai durar muito tempo. Sim, Então, sim. depois disso, né, que aí termina junto com as férias escolares, a gente fez um cronograma para, voltando das férias escolares no segundo semestre, tem essa melhoria do Mas que trânsito, legal a gente né? saber E disso. também porque pedir o pessoal muitas diminuir a pessoas- compra de carro, né? Porque para. cada um com um carro, né? É impressionante. Não, As pessoas, para. né? Elas Você vai querem... pedir para parar de comprar carro? É uma forma de falar, evidentemente. As pessoas elas podiam fazer... Aí ninguém patrocina o programa. Não, mas não é patrocínio. Tem que pensar em mobilidade urbana. As pessoas podiam andar com 2 pessoas num carro Falou só. a pessoa que anda sozinha no carro, né, Lucas? Não, mas eu ando, Direto, não, né? mas eu ando sozinho porque eu não tenho ninguém para fazer compra. Mas se tivesse, iria junto. É verdade. Hoje eu vou dar uma carona pra Não, ele, você tem tadinho. uma carona. Isso é, Não, inclusive, sim, tá certo. as prefeituras, principalmente São Paulo, fez durante um bom tempo campanhas disso. Sim. De você levar uma carona para você diminuir o Carona trânsito pra solidária, São né? Paulo. Era um negócio Sim. assim, né? Isso é algo que as próprias pessoas não precisaria a E prefeitura melhorar fazer o isso. transporte, né? Sim, a gente sem tem dúvida. feito essa melhoria do transporte público, né? São 200 novos ônibus que a gente anunciou, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi. A gente lançou o aplicativo Citamob, antes tinha anúncio. Verdade. Era 30 segundos. Pô, imagina você tá no ponto de ônibus, deixa eu ver, Não dá. 30 segundos. O ônibus passou, né? Ah, passou. E aí a gente retirou esse anúncio. Então hoje a gente olha o cidadão. Desde a hora que ele está saindo de casa, ele consegue saber quanto tempo a pé ele chega no ponto e quanto tempo o ônibus está vindo. Olha só. E quanto tempo de trajeto. Corredor exclusivo de ônibus. Então a gente vai fazer um novo corredor na Giovanni Battista Pirelli. Vai vir lá da Avenida São Que Paulo, legal. um corredor exclusivo. A gente até vai fazer algumas desapropriações para ampliar esse corredor. Porque aí se a gente tem um corredor exclusivo de ônibus, além do ônibus ter mais qualidade e mais rápido, e é um corredor novo, também libera a mobilidade, o certeza. fluxo do carro comum que está indo, mas claro, o ônibus sendo mais rápido e tendo sim. essa preferência. Então, ali na Capitão Mário, a gente vai reformar todos os terminais e pontos também, colocar Wi-Fi, cobertura. Então, também esse conforto no transporte público, para incentivar cada vez mais as pessoas utilizem, né? Isso é bom. Então, um ponto adequado, um ônibus adequado, isso também facilita as pessoas a utilizar o transporte público. E, desculpa, posso? Não, pode. Uma das coisas que eu tenho notado ultimamente também é a relação com defesa civil, os alertas que vocês têm colocado. Isso para a gente está sendo essencial. É uma forma de nos precaver, né, de diversas coisas, prevenir, a gente tem que saber disso. Infelizmente, ainda tem as enchentes, que é uma coisa do nada, mas também cai o mundo, né? Como que lida com isso, você que era do Semasa, gente? Caiu o mundo, e aí? É assim, a gente hoje tem uma central de resiliência, né? E aí, por isso que a gente fala de cidades inteligentes, né? A gente tem fluviômetros espalhados pela cidade. Tá. Então, o que acontece? Quando começa a chover, a gente, de forma automática, a gente enxerga qual ponto da cidade está chovendo mais. Com isso, passou de 30, 40 milímetros, já desloca a equipe. Tanto de limpeza quanto de atendimento da Defesa Civil. Então, quando acontece o incidente da chuva, rapidamente o trânsito, toda a equipe atua. E isso faz a cidade voltar mais rápido. Que foi o que aconteceu agora nessa chuva, né? Absurda que teve agora no mês passado. Sim, 2 chuvas, né? Sim, uma E o perto que da outra, né? Sim, e o que a sim, gente vê no mundo, que tem falado, né? Muito se fala de cidades resilientes. Não é que a cidade tem um sistema de drenagem que vai conseguir suportar 100 milímetros em 30 minutos. Sim. Mas quando cair, a cidade tem essa resiliência de escoar rápido e voltar mais rápido ao normal. Então, esse novo normal da mudança climática, infelizmente, a gente vai ter que se adaptar um pouco. Claro, a gente faz obra de combate à enchente, a gente melhora. Hoje tem bueiro inteligente que avisa quando está cheio para a gente limpar e quando vir uma chuva ele não está cheio. A gente faz várias medidas mitigadoras, mas também não podemos prometer que isso vai resolver. Sanar. Agora, o que a gente tem no poder público? Uma estrutura robusta, tecnologia moderna,
para conseguir dar uma resposta rápida. Boa. E às vezes você está em casa, em local seguro, choveu, encheu algum ponto, ou em 1h30 você vai sair na rua, parece que não aconteceu nada. É isso que o poder público tem trabalhado para conseguir. Cidades resilientes. É isso. Você está falando de inteligência, se eu não me engano, talvez eu fale o bairro errado, eu acho que é Camilópolis, que vocês lançaram o primeiro bairro inteligente, né, que eu acho extremamente interessante. Conta um pouquinho para a gente do que é isso, porque acredito que vai ser um planejamento para praticamente todos os bairros da cidade a longo prazo. Sim, né? É Camilópolis mesmo? É Camilópolis. Cidades inteligentes são aquelas cidades super conectadas, né? Que o termo em inglês é IoT, mas fala internet das coisas. Quando um sistema ele entra com o outro, se comunica para resolver seus próprios problemas. Então, ali no Camilópolis, a gente tem bueiro inteligente, a gente tem iluminação inteligente. Então, por exemplo, quando cai a energia, a gente tem uma travinha que mede se na corrente elétrica ela tem algum tipo de curto. Se não tiver, ela vira e religa o disjuntor. Automaticamente. Você tinha que mandar uma equipe para lá. Olha isso. Deslocamento, tem tudo isso. Até, imagina 4.000 dessas chavinhas cair numa chuva, entendeu? Tá. Demoraria talvez 2 dias para ligar a iluminação pública. Isso tudo numa central. Isso Essa tudo. central da resiliência. E a rede LoRa, né, que a gente fala que quando a gente passa essa rede, usa fibra ótica, o que permite? E é uma rede municipal, uma rede própria. Ela permite que a gente conecte todos os sensores da prefeitura, câmeras de monitoramento, semáforos inteligentes nessa rede. E aí esse compartilhamento de dados dá várias aplicações. Então a gente dá um exemplo de segurança. Passou na nossa câmera um veículo roubado na Avenida Perimetral. E foi identificado e aí parou no semáforo vermelho. O próprio policial que trabalha no nosso COI avisou a assistência semaforal e falou, deixa o semáforo fechado. Você tá de brincadeira? O semáforo ficou fechado, deu 2 minutos, todo mundo achou que estava no trânsito, a viatura chegou lá e falou, desce do carro. Olha isso. Prendeu o cidadão. Que coisa linda, Que né? lindo, né? Então, assim, Que bom! Que orgulho, né, gente? Que Isso me dá orgulho, que orgulho, bacana. isso é Isso é como Que bacana. as coisas se conectam para melhorar o serviço Isso é do bom. cidadão. Então, a gente sabe como começa. Mas as aplicações, a gente não sabe onde vai chegar, né? Porque aí E é bacana falar isso porque a gente uma paga os área- impostos e as pessoas... Mas você está usando aonde? Não é só na saúde, na educação, na segurança, mas também nessas opções que a gente tem de uma cidade melhor, de uma qualidade. Imagina, fecha o farol, deixa fechado. Espera que nós já estamos chegando. Ó. Você viu que você não pode fazer coisa errada no então, farol, você né? vê só, né? Nunca mais eu vou passar no sinal vermelho. Nunca mais, o senhor pode ter Bacana, certeza Giovana, olha disso. só. Tem outros programas que a gente deve lançar, né? Nessa mesma linha, né? Até vou dar um spoiler aqui. Opa, né? vamos Bom, lá. e a gente gosta. Já grava, hein, Nath? Por Grava isso. exemplo, a gente pega o nosso SAMU. Hoje ele atua na cidade, quanto mais rápido pode salvar uma vida. Hoje o SAMU tem GPS. E o que a gente já está fazendo? Junto com o sistema semafórico. Como o SAMU estiver vindo, ele já abre o semáforo. Olha só isso. Às vezes, dependendo do percurso, isso adianta 3, 4, 5 minutos. Às vezes a diferença entre salvar uma vida ou Não, não. Sim, 15 sem segundos dúvida. você vai fazer Sem diferença dúvida. na vida de tudo. Então, Olha que maravilha. Nossa, que legal. As equipes, Isso tem data já? Como tá? Tá nos ajustes finais aí pra gente lançar isso. Bom, isso vai ser amplamente divulgado com Sim, toda sim. certeza, até porque Mas merece, a né? gente vai colocar em primeira Merece, mão, já pode né? colocar Já, essa notícia já, amanhã. Hoje. Posso fazer uma pergunta mudando um pouco de assunto? Pode. Ô, Gilvan, a gente tá falando muito de cidade, de prefeitura, mas fora essa agenda, como que é você no dia a dia com a família? O que você faz em casa? Como é que é a pessoa Gilvan? Porque você está prefeito, né? E aí daqui 4 anos, 8 anos, enfim, você vai continuar lá, mas você deixa de ser prefeito, até porque em 8 anos, que a gente acredita que você fica aí por bastante tempo, você vai ter as outras atividades na área pública. Mas como pessoa mesmo, como é que é seu dia a dia em casa? O que você gosta de fazer? Posso Que você só gosta- somar uma coisa Claro, aí? deve. Você joga beach tênis, a louca, né? Não, porque eu sei que o Paulo era do futebol, né? Mas olha que legal, eu tava colocando Paulinho tem aqui... as pernas meio tortas de futebol, de jogar Lá de lá, futebol, sou né? Paulinho. Não, mas ele joga muito, Paulinho. Você jogou Joga futebol, bem, Paulo, joga joga bem. bem pra Você caramba. joga futebol? Joga futebol. Ah, é, No garoto. 1º de maio lá, o time dele ganha todos os Ó, torneios. ele tá no impressionante. Wikipedia. Você não tá no Wikipedia, né? A gente precisa melhorar isso. Não, viu? eu tô Você sim. Tá sim? Eu não Tô tô. sim. Precisa É que melhorar o isso. Paulinho, quando era prefeito, o pessoal deixava ele fazer gol. O cara não deixava fazer lá. Eita, aí. Gente, hoje é aniversário do Paulo Ninguém Serra. fazia nada com ele, né? Gilvão, hoje é aniversário do Hoje Paulo é Serra. aniversário Parabéns, Paulinho. Taurino. Ai, eu adoro Ele não tá Taurino. aqui, né?
Filho, Tá em Harvard, né? Isso é Outro mas parabéns, nível, ó. né? Mas olha que legal, só Maravilhoso. somando isso é verdade, parabéns, que Deus te abençoe. Eu já dei parabéns, viu? Olha aqui, uma coisa muito legal que eu tava lendo aqui no Wikipedia, você tem 32 anos? 32 anos. Gente, ele é de 92. Eu tava zoando que em 92 eu tinha 10 A anos. gente nasceu praticamente no mesmo ano. Não, praticamente. 20 anos, 20 anos a Você, mais. 72, você é de 92, 92. passado. E você nasceu em Ribeira do Pombal, 20 de setembro, Virgínia? É isso? Ribeira do Pombal, você veio aos 3 meses de idade da Bahia pra cá, pra Vila Homero Tom, é isso mesmo? É E isso. você casou aos 18 anos com a Jéssica. O Wikipedia é um fofoqueiro, né? Às vezes ele Gente, falha, né? Ele não falhou, não, né? Eu dessa peguei vez tá aqui no tudo certo, Wikipedia. Conta isso, já junta isso pra assim, essa coisa meu de... pai chegou aqui em 85, né? Então, meu irmão nasceu em 89, ele nasceu em Santo André. Só quando eu nasci em 92, e aí meu irmão era pequenininho, e a minha avó mora na Bahia. Tá. Então, minha mãe foi lá ficar com a minha avó para ajudar. Entendi. Então, ali no final da gravidez, o início, nasceu, Ah. aí meu pai me deu o nome dele, e eu voltei para Santo André. 3 meses de idade, voltou. Filho, gente, que tadinho. Então, aí, tanto que eu tenho 4 irmãos, o mais velho, eu sou o segundo, o terceiro nasceu em Santo André, e minha irmã nasceu em Santo André. Só eu Gente. que nasci lá, mas... Você não nasceu, né? Você foi lá, estreou e veio, Foi. né? Nasci Nasci na cidade que meu pai nasceu e levei o nome do meu pai. Então, ele foi lá pra carimbar. É meu, viu, gente? É Júnior. Mas já voltei algumas vezes lá também. Meu pai sempre volta. Tem família lá, tudo. A parte de avós, né? Hoje eles estão morando aqui, mas meu pai tem parentes. Imagina a lá. alegria deles todos de ver, né? Você como prefeito, uma cidade tão grandiosa como é Santo André. Ah, é bem bacana. Deve ser né? muito legal, né, Givan? É muito legal. E eu comecei a trabalhar cedo, né? Então, apesar de jovem, eu comecei a ajudar meu pai com 12. Caramba. Então, a gente ia no CRAS ali, meu pai sempre teve distribuidora de frutas, no Parque Dom Pedro, comprava fruta. Eu acordava 3 horas da manhã, com 12 anos. Nossa, gente. Aí a gente ia, ajudava meu pai, ia pra escola e voltava. Então, eu já comecei a trabalhar muito cedo. Tudo foi Isso, rápido né? na É muito minha isso vida. também. As pessoas só veem aquilo que a gente É. posta, né? As pingas, né? Como a gente sempre Não fala, vê né? todos vê os tombos, sem os dúvida. tombos, realmente. Olha isso, 3 horas da manhã com 12 anos de idade. É isso. Nenhum feito na vida, tanto ruim quanto bom, é à toa. É a tua, não, E não, é não. outra época, né? Hoje meu filho tem 13, né? Eu não vejo essa mesma... Acorda ele 3 horas da manhã pra ele pegar fruta no CRAS. Não. A família ainda legal. tem o comércio na Assunção ou não mais? Não, era... Vocês não tinham um comércio antes ele de tem a tudo? distribuidora, né? Ainda tem? Aí meu pai, até hoje, Teu pai ainda tá lá ainda? Meus irmãos trabalham com isso. Olha então, só que bacana. Desculpa, eu cortei, ele perguntou do seu dia a dia. Conta o seu dia a dia fora o futebol, ó, pelo amor de Deus, senão ele vai eu ficar falo, chateado o comigo. prefeito é um cidadão comum, né? Domingo mesmo eu fui no mercado, fui na Coop, né? Fui ali na Dom Pedro, aí cheguei lá e falei, pô, prefeito, tá comprando? Eu falei, pô, prefeito também tem. Meu filho chegou hoje e falou, pai, não tem nada. Precisa lá comprar alguma coisa. Vocês estão achando que ele não come, gente? Muito bom. Porque ali não é prefeito, ele é pai, né? Pô, pai, caraca, a geladeira, né, tá vazia, pô. Eu vou no mercado. E você com essa parte de fruta, tudo lá, não tinha uma Não, frutinha pro seu filho? Não tinha. Aí Coitadinho. a Jéssica vai no mercado, vamos na padaria. A gente vive a cidade. Mas tem que ir com paciência, né? comum, Porque ali, né, aquele oi Joga todo, futebol quando dá. É do agora- futebol mesmo. Também, futebol. Joga bem? Você nunca viu. Eu jogo um pouquinho, eu brinco um pouquinho. Os meninos também adoram. São Paulino, corintiano. Palmeirense. Palmeirense, você não viu as postagens? Bom, pessoal, então valeu. A gente acho que... Não, melhor, né? Porque se os corintianos, a gente esconde o celular e Não, tal, você né? tá Mas é brincando que você corintiano. vai fazer essa brincadeira no ar. Ah, mas tem que fazer Não, sempre. você Olha, respeita mas, meu ó, time, hein? Você é corintiana? Você viu que. Interessa se eu sou ou não, respeita o Meu time celular tá aí, Corinthians. né? Então tá Teve bom. não ia falar, mas você viu que teve um incidente lá no Shopping Vocês Grand estão Plaza, de né? brincadeira. Aham. Que foram pegaram a camisa do Palmeiras e o cara tava com a jaqueta do Corinthians. Não, ia você tá falar, de... mas- Prefeito... Jéssica, tá na internet, eu quero né? manter a integridade desse programa, Muito gente. bom, Gilberto. Gente, vamos manter Você a vê só, integridade. é mais por isso que deu aquele problema. Se tivesse jogado o Palmeiras... Paulino, para, você Mas, não tem ó, nem que mas conversar entre com a gente. Corinthians, Palmeiras e São Paulo, o Corinthians... Você torce pro Santos. Eu torço- Vamos, Léo nós Santos. somos todos Você é velhinho, anticorintianos. Você pode torcer pro Santinhos, né? 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 Somos todos Somos anticorintianos. todos corintianos, gente. Somos, Todos palmeirenses, todos são paulinos. Mas principalmente somos o quê? Andrenses. Nós torcemos pra quem?
pro Ramalhão. E Ramalhão, como estamos? Ramalhão. Como estamos? Ficou bonito isso, né? Como estamos? estamos? Como estamos? É aquela história, é Como corintiana. tamo? Como estamos? Como é que Ramalhão? estamos? Como estamos? Ramalhão tá vamos ver se sobe ano que vem. Ai, gente, tem que aí, resolver né? isso, né? Eu participei da Fúria Andrense, hein, da torcida. Aê. Sério? Eu fui da Tuda. Você foi da Tuda? Fui da Tuda, na Tinha- tempos, eu tinha 15, 16 anos, Eu a tenho a Tuda. carteirinha em casa da Eu Fúria tenho mais Andrense. carteirinha, Eu era mas- torcedor número 50 da Fúria Nessa Andrense. época eu tava em Taubaté, eu era de Viajava Joaquinzão. junto com o time, era uma delícia. E era sempre a Tuda, depois surgiu a Fúria, sempre as duas que iam, né? É. Sempre as duas. Ah, vocês eram rivais? Não, não tinha A rival. Fúria Era... surgiu da Eu Tuda, sei, né? tô brincando, Primeiro vai. veio a Tuda, É verdade, pô, a Tuda depois a Fúria... Substituiu, continua, né? As duas continuam. A Tuda acho que parou, né? Não, ainda continua. Ainda tem, mas muito pouco, né? Ainda Hoje é a tem. Fúria principal, O né? vídeo tá lá. O vídeo tá lá, o vídeo, grande o Você vídeo. não participa mais, né? Pelo Não, visto. não, mas quando eu vou lá assistir o jogo, eu fico lá com eles, o vídeo vem de Deixa eu conversa. só fazer um adendo. É muito Nessa legal, idade muito legal. deles, eu tava lá em Taubaté, Não, na minha deles terra. não, né? Porque eu, mas ele não, sou eu, ele é quase isso da que sua eu ia falar. idade. Você era da Tudo. É, lá de trás, lá de Ele trás, é da é. Fúria Andrense. Olha que É. nível, entendeu? Você entendeu? Eu gosto das duas, hein? Mas eu Você era sabe o de que significa Joaquinzão. Tuda? Tuda não. E como que você fala que você Não, gosta? gente, eu gosto de todo mundo. Vou ter crítica com quem nem conheci, não era nem aqui Torcida de Santo uniformizada André. Dragões Andrense. Adorei, vocês são ótimos. Lindo, né? Espero que vocês participem aqui. Mas eu era Barata, de Taubaté adorava. nessa época, do Joaquinzão. No estádio, eu adoro estádio, né? Então a gente ia lá pro estádio. E sabe qual que era o nome da nossa torcida? Burrão da Central. Mas então o você time devia do ser Taubaté Burrão era um da dos grandes Central. concorrentes do Santo André. É. Era um dos grandes adversários. Sempre quando jogava Santo André e Taubaté, dava assim, Eu um jogo sei, bom, é? eu sei. Jogo bom, Gente, antigamente. a gente vai precisar encerrar com o Silvão, porque ele tem Vamos, agenda, né? né? Ó, eu olhei todo mundo vendo o celular e falei, tá querendo expulsar nós. Tá querendo, não faz isso, hein, gente? É legal. Primeiro, assim, caramba, que gostoso. Como tá sendo legal, né? O nosso Muito bate-papo. bacana, né? É isso Muito mesmo. bom. Nossos Teria mais umas convidados- 2 horas pra gente falar com o Gilvan, né? Mas Não. falar dessa conexão de Mas todos os deixa eu falar, prefeitos agora do é. ABC, que tá show de bola isso. É. Isso é muito Bem bom bacana. pra nossa região, Gilvan, É isso muito bom. mesmo. Tá. Quem é de Santo André Na curte, que é de relação São é Bernardo dos boa. Caetano de Malde, todo mundo. Vai mudar os muito o problemas ABC com nas vocês, divisas, assim. Né? Até o último fim de semana teve um problema ali na divisa com São Caetano. E aí eu liguei pro Tite e falei, eu acho que tá em São Caetano, um pedaço, outro Santo André. E rapidamente as equipes atuaram. Olha Então só. isso quem ganha é a moradora do ABC. Né? Com Sim, certeza. a volta do absoluta. consórcio com força, quer dizer, acho que tudo esse... Né, com os novos gestores agora, o ABC vai ganhar muito. Vai ganhar demais. Mas sabe o demais, que eu demais. acho que a gente pode fazer, agora tirando toda a brincadeira que a gente faz, e é a característica que a gente quer implantar aqui. Nós somos jornalistas, geralmente a gente é muito sério, então a gente tem 20 anos de mercado, né? A gente fala muito sobre isso, mas eu acho que é fundamental que a gente traga mais isso, Edmir, que a gente traga mais entrevistas de cunho político, mas trazendo também, conhecendo a pessoa, porque isso faz diferença. Você mesmo que é uma gestão mais humanizada, eu acho que para todo mundo isso não cabe mais só um estigma do político e da política, mas cabe sim o gestor, aquele que faz, aquele que a gente está em conjunto. Mas eu acho que é válido sim a gente trazer os outros prefeitos. Nós estamos convidando todos, a gente Todos. quer todos aqui, todos. É primordial. Os que já foram também, os que já tiveram, mas que trazem essa percepção das cidades. Pauliano essa já falaram que conversa. vem. Exatamente. né, Aliás, quando eles quero trazer voltarem os de dois. viagem. Meu sonho do programa é trazer os casais, que eu adoro. Um falando do outro, o outro trazendo aqui, porque isso faz uma diferença muito legal. Mas que a gente consiga trazer isso em alguns pontos. É óbvio que a gente não consegue ter 2, 3, 4 horas um prefeito aqui, porque vocês têm realmente agenda. Mas sempre que você tiver, olha, esse negócio do SAMU pra gente é muito legal. Ju, a gente tem essa outra demanda, vamos falar sobre isso? Vamos, traga para mim, para Edmir, porque nós trazemos isso para as cidades. E nós falamos tanto para os empresários, para todas as classes sociais, e a gente Público precisa final, trazer. sem dúvida, para todo mundo, Exatamente, para a né, população, Edmir? exatamente. E muito feliz por você estar aqui trazendo toda essa representatividade de Santo André no Dupla VIP. A gente fica duplamente feliz É com isso aí. isso. Eu que agradeço aí a vocês e a todos que acompanham. Continuam acompanhando a gente aí, que estamos trabalhando bastante para transformar Santo André cada vez mais numa cidade ainda melhor. Com certeza. Obrigado, Estamos acompanhando, prefeito, né, obrigado. Edmir? Muito, Estamos muito acompanhando. Obrigado pelo carinho. Fernando, toda a equipe, obrigado, viu? Obrigada, Obrigado de gente. coração. E para vocês de casa, a gente agradece duplamente também, porque Agradecemos, esse né? bate-papo É é isso muito aí. legal. É com você sempre Legal, né, que a gente? gente quer É estar isso aí. junto, né? É isso aí. Vamos trazer sempre essa Vamos. conversa? Importante. Tem mais uma pra gente entrevistar aí? Hoje tem, Então bora, tem gente. mais ainda. Obrigada, até Obrigado, mais. obrigado, prefeito. Valeu. Valeu.